começar agora a reunião, a nossa 17ª reunião virtual dominical do estudo sobre filosofia Rosa Cruz. Hoje é dia 15 de novembro de 2020. 1900. E o assunto de hoje é do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos de McCandle, e nós vamos falar sobre morte e purgatório. Começaremos então com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Senhor, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Então, vamos recapitular aqui a parte que o Fernando falou na semana passada, que é o início do capítulo 3. No início do capítulo 3, então, começa meio que fazendo uma recapitulação. Sua voz está bem longe. Tá, dos 7 mundos. Agora melhorou a voz? Sim. Então, Vou deixar os microfones. Fecha os microfones, gente. Vai baixar. Então, vamos ver aqui o diagrama, que é a constituição cétupla do ser humano. E no estado de vigília, na verdade, todos os veículos estão juntos. Eles se interpenetram uns nos outros, certo? E assim capacita o ego, então, a atuar no mundo físico. Mas o que significa isso? Né? Significa que, na verdade, assim, o ego, vocês conseguem ver a flechinha laranja discretinha ali, o ego, ele está na região do pensamento abstrato. Então, o nosso ego é o nosso espírito, pelo espírito humano, né? Nós estamos lá na região do pensamento abstrato. Aí o Fernando falou, né, das formas como a gente atua pela repulsão e atração, os pensamentos, como que a gente faz isso na matéria. Mas eu vou aqui só dizer, então, que pela mente nós temos, então, os nossos espíritos, né? O nosso tríplice espírito, ele, então, se reflete no nosso tríplice corpo, através da nossa mente, certo? Então, com isso, nós temos que o espírito divino, ele, na verdade, é a contraparte do nosso corpo denso, certo? O nosso espírito de vida é a contraparte do nosso corpo vital, e o nosso espírito humano é a contraparte do nosso corpo de desejos. O nosso corpo denso, ele fica na região química do mundo físico, né? O nosso corpo vital, ele está na região etérica do mundo físico, e o nosso corpo de desejos, ele fica no mundo do desejo, certo? E aí, completando, então, lá na região do pensamento abstrato fica o nosso espírito humano, no mundo do espírito de vida fica então o nosso espírito de vida, e lá no mundo do espírito divino está então o nosso espírito divino, certo? Assim nós temos então o tríplice espírito, que através da mente, né, ele reflete no nosso tríplice corpo, certo? Ô Ellen, pode repetir só um pouquinho, por favor? É assim, ó, o espírito divino é a contraparte do corpo denso, de vida do corpo vital. E o espírito humano é a contraparte do corpo de desejos. Obrigada. Então, é aquilo, sabe, primeiro diagrama que a gente viu, eles falam, né, que a mente é o espelho e que daí o mais próximo da mente o mais próximo superior se reflete no mais próximo inferior, né? Então, por isso que o espírito divino, que é o que está mais distante, na verdade é ele que se reflete no nosso corpo denso. Ok? Perfeito. Então, nós temos aqui a nossa constituição décupla do ser humano, certo? Aqui, então, nós temos... Tem que estar com...
Nós vemos, então, que o tríplice espírito, ele se emana no tríplice corpo, ele emanou, né, de si o tríplice corpo, e assim ele extrai, esse tríplice corpo, a gente extrai o pábulo, a tríplice alma. Então, esse texto desse diagrama eu acho fantástico para a gente realmente pegar um resumo dessa primeira parte, né? Esse diagrama ele mostra a constituição décupla do ser humano. O ser humano é um espírito tríplice que possui uma mente com a qual governa o corpo tríplice, que emanou de si próprio. E aí, para adquirir experiência, esse corpo tríplice, ele se transmuta em uma alma tríplice, da qual ele se alimenta. E assim, ele elevando-se por essa forma da impotência à onipotência. Eu acho isso aqui fantástico, né? O espelho da mente também contribui para aumentar o crescimento espiritual, porque o pensamento que transmite ao espírito, o que dele recebe, dão-lhe polimento e mais brilho, intensificando cada vez mais o seu foco e reduzindo a um ponto único, perfeitamente flexível e sob domínio do espírito. Né? Alguém quer complementar alguma coisa sobre esse diagrama? Só para complementar o seguinte, então aí a gente está vendo qual é o objetivo do nosso trabalho, nós, egos humanos, no nosso tríplice corpo, né? Então o objetivo não é ter um corpo denso saradão, um corpo vital tinindo e um corpo de desejos bonitinho. Não, não é. O objetivo é trabalhar neles, extraindo de cada um a sua respectiva alma. Então a alma é a quintessência do nosso trabalho nos nossos corpos. Uma vez terminado cada trabalho, esse corpo deixa de existir, porque ele é sublimado no próximo corpo onde o trabalho ainda não terminou. Por exemplo, quando nós extrairmos tudo que nós devemos extrair do corpo denso, ou seja, quando a alma consciente for totalmente subjugada pelo Espírito Divino, porque todas as lições desse ego no corpo denso já foram aprendidas, o corpo denso ele se funde ao corpo vital. Então ele fica um corpo vital, robustecido com todas as lições aprendidas do corpo denso. E a mesma coisa em relação ao corpo vital, em relação ao corpo de desejos, né? E assim vai. Então, por exemplo, um ser humano normal, uma pessoa que está vivendo a evolução do dia a dia, isso vai acontecer somente no final do período de Vulcano. Já um adepto, por exemplo, né, que é um ser humano que já alcançou as 9 iniciações menores e pelo menos a primeira das maiores, esse papel ele já fez. Né? Então é um ser que o corpo denso ele tem a alma consciente, o corpo vital ele tem a alma intelectual e o corpo desejo ele tem a alma emocional. Com isso, ele pode construir um corpo denso, um vital e um desejos a hora que ele precisar, quando ele precisar, quanto tempo ele precisar. E desfazer desses corpos a hora também que ele precisar. Então, que a gente chama de que está libertado da roda de nascimentos e mortes. Tá? Então, ou seja, aquilo que a gente vai alcançar, que um ser humano comum vai alcançar só lá no período de Vulcano, um adepto, e se o adepto alcançou, também o irmão maior alcançou, né? Esses 2 degraus, esses 2 graus do caminho de iniciação Rosa Cruz, alcançado por esses irmãos e irmãs, já pressupõe isso. Por isso que eles podem e são, né, as setas no caminho, ou seja, os indicadores de que devemos fazer para também alcançar, já que eles alcançaram. Os demais, não adianta. Então, quando você vê um ser humano qualquer, aqui, em qualquer pseudo-escola, movimento, seita, o nome que o valha, falando isso, pode correr. Não fica com ele, não. Porque se ele soubesse, ele não falaria para você, entendeu? Ele ensinaria, dar as dicas, mas não falaria, eu faço isso, eu consigo, eu sou, eu não sei o quê, tá? Perfeito. Vamos seguir, então,
agora realmente falando sobre o assunto dessa semana, né? Que seria a figura, lá no conceito está dizendo que essa figura é o que melhor representa a morte, né? Por quê? Ele diz o seguinte, o esqueleto simboliza a parte do corpo relativamente permanência, né? De relativa permanência. Então, o esqueleto, ele mostra qual é a permanência, né? Do nosso corpo. A foice representa o fato de que essa parte permanente, a qual está prestes a ser colhida pelo espírito. Então, ele é um fruto que vai terminar. Então, essa foice, nossa, eu achei assim fantástico a hora que eu fui lendo e que eu falei assim, nossa, a foice é como, né? Porque eu sou filha de agricultores. Então, realmente, assim, a foice é a colheita, né? Você vai colher o trigo, você vai passar a foice, né, ali para colher. Então, realmente, assim, é um bom símbolo. E a ampulheta indica a hora, né? Que somente depois que todo o tempo da vida tenha decorrido em harmonia com as leis imutáveis. Então, é assim, não adianta, daqui a pouco a gente vai falar sobre o suicida, sobre, né, quem morreu cedo, ou etc e tal. Mas, então, essa ampulheta, ela indica exatamente o tempo que você combinou lá no terceiro céu. Não foi nenhuma outra pessoa que determinou isso para você. Você combinou isso já antes, que era esse o tempo que você ia viver essa vida, para colher essas experiências que você está colhendo lá com a foice nessa vida. Certo? Alguém quer complementar alguma coisa? Seguiremos. Você ia colocar ampulheta ali? Não, você não escreveu, né? Eu coloquei a ampulheta, não aparece para vocês? Não. O escrito não. Para mim aparece. Mas está escrito, sim, a ampulheta indica, né, que a hora soará. Bom, aí depois você já consegue ver o corpo assim ligado pelo cordão prateado com Sim. o corpo vital? Sim. Duas figuras. Isso. A foto, sim, não dá para ver o escrito. Tá, o escrito eu coloquei agora. Tá dizendo assim. Não está aparecendo. Clica de novo. Não. Aí, Para mim não está aparecendo ainda. Para mim já está. aqui apareceu. Vai ser difícil então, né? Mas os veículos superiores, que são o corpo vital, o corpo de desejos e a mente, eles podem ser vistos abandonando o corpo denso com um movimento em espiral, levando consigo a alma de um átomo denso, né? Então, é isso que acontece também no sono, gente. A hora que a gente vai dormir, acontece a mesma coisa. Aí esse cordão, esse fio aí, ele fica ligado no corpo, entendeu? Você só morre a hora que desligar esse cordão. Então, enquanto estiver ligado o cordão, isso é a mesma coisa que acontece durante o sono, então. E durante a vida, o átomo semente, ele se localiza no ventrículo esquerdo do coração, próximo do ápice. E, ao ocorrer a morte, sobe ao cérebro pelo nervo pneumogástrico, abandonando o corpo denso, juntamente com os veículos superiores, por entre as comissuras do osso parietal e occipital. Então, tem um tutorial ali que foi colocado no YouTube, fantástico, que fala assim sobre o cordão prateado e sobre aonde está exatamente o ventrículo esquerdo e como que fica o átomo semente. É fantástico, gente. Se não assistiram ainda, assistam lá. Querem complementar mais alguma coisa aqui nesse momento? Não. Então vamos lá. O que acontece é que os jornais, lá em 1904, 6, sei lá, apareceu então que esse Dr.
Sim. Esse Dr. McDougall, ele fez, então, experimentos, ele colocava a cama com o corpo, assim, prestes a falecer, e a balança do outro lado para medir e tal, isso, aquilo. Então, em letras garrafais, apareceu no jornal, e eu localizei esse jornal, achei fantástico. Então, que realmente foi descoberto, então, o peso da alma, né? E esse Dr. McDougall, ele também fez experimentos com animais, com cachorro, tal, mas aí ele não conseguia ver nada. Então, eles diziam que os animais não têm alma, né? Mas um pouquinho depois, o Dr. Twining, ele fez experiências com gatos e ratinhos. Então, ele tinha uma balança muito mais minuciosa e tal, e ele descobriu, então, que eles também diminuíam o peso, né? Esse peso, gente, ele é simplesmente o corpo vital. Então, assim, Max Sandel, ele fala que, finalmente, a ciência, né, descobriu o que nós, ocultistas, já sabíamos, né? Que ele pesou o corpo vital e não a alma, né? A alma não tem peso, certo? Então, esse corpo vital dos animais e das plantas, ele é bem mais leve do que o corpo vital dos humanos, de nós, humanos. Então, por isso que o primeiro Dr. McDougall não conseguiu, quando ele testou lá com as balanças que ele tinha, né, ele não conseguiu pesar, mas o Twining, né, ele conseguiu, então, com mais acuidade, né, pesar, então, esse dos animais. Isso aí foi 2 páginas do livro que nunca dei muita importância, mas que, na verdade, sim, né, porque a ciência tem que, na verdade, responder algumas questões que nós, ocultistas, já sabemos, né? É bom que os cientistas cheguem às mesmas conclusões que nós, né? Voltando, então, ao cordão, quando esse cordão se rompe, toda a sua vida passada desfila nesse momento na sua visão panorâmica, né? Apresentando sempre em ordem inversa, né? A gente sempre vê que é em ordem inversa. Então, assim, o que aconteceu hoje vai aparecer primeiro, ontem, e assim nós vamos da velhice para a juventude, depois para a infância, né? Então, os incidentes do dia que precedeu a morte vem em primeiro lugar, assim surge para trás, né? Exatamente o que eu falei. Tudo é revisto. Então, chegamos nesse momento, nós, ou o ser humano que acabou de falecer, ele está ainda na região etérica do mundo físico. Quer dizer, ele continua aqui, na região do mundo físico, certo? Só que na região etérica do mundo físico. Vamos então ver esse nosso cordão prateado, ele se rompe depois que todo o panorama da vida passou. Então, para algumas pessoas isso é rápido, para outras pessoas isso demora um pouco mais. Depende muito das condições que esse indivíduo tem na hora que ele faleceu, né? E também de como que o próprio indivíduo consegue se permanecer consciente, vamos dizer assim, né? Então, tudo fica... na verdade, a gravação é feita, então, no corpo vital, né? E isso, então, é contemplado nesse momento. E aqui, então, eles falam, né, que a gente precisa prestar muita atenção para não cremar antes da hora, não embalsamar o corpo antes de decorrido no mínimo 3 dias e meio, e para não prejudicar essa gravação, né? E aí aqui eu queria, assim, contar um fato que uns 30 anos atrás, sei lá, tinha um pioneiro holandês aqui de Olambra, né? E esse pioneiro, ele já estava lá com seus 84 anos. Esse pioneiro, ele já era viúvo e ele viajou lá para a Holanda para visitar os parentes dele na Holanda e tudo mais. E o que aconteceu nessa viagem foi que ele chegou a falecer.
né, deu uma parada cardíaca, acabou entrando no carro no Rio, mas esses detalhes não interessam. Ele faleceu. E aí, lá na Holanda, ele teve todo um velório, uma despedida com os parentes lá da Holanda, com os irmãos, os primos, os tios, os sobrinhos, etc. e tal. Depois disso, o corpo dele foi embalsamado. E aí ele foi transferido aqui para a Holambra, né? Isso também foi notícia de jornal, tanto lá na Holanda quanto aqui na Holambra, né? Que então ele foi embalsamado, ele veio de avião com um caixão de chumbo, acho. Mas ele veio para cá e aí aqui ele teve novamente uma cerimônia de despedida. E todo mundo aqui achou a coisa mais linda do mundo que esse pioneiro, né, pode ter tanto uma despedida lá na Holanda quanto aqui. Mas agora, analisando, gente, eu penso assim, nossa, esse espírito simplesmente daqui 1000 anos ele vai encarnar novamente, ele vai morrer como criança, né? Porque ele não conseguiu absorver absolutamente nada, eu acho, do seu panorama de vida. Só para ter um caso verídico aí que pra gente pensar. Interessante mesmo. Né? Uhum. Perdeu parte da gravação, né, Eli? Oi? Ele perdeu parte da gravação, infelizmente, né? Por todo esse transtorno da viagem, embalsamento e tudo, né? Eu tenho certeza que ele perdeu tudo. Primeiro porque, assim, ele faleceu lá, ele já teve um velório lá, então todo um chororô lá dos parentes lá na Holanda. Depois ele foi embalsamado, aí ele teve a viagem aérea. Então, assim, você imagina, ter que passar por toda uma situação de carregar o caixão para cá e para lá. E aí ainda chegar aqui e ter um novo velório antes de ser enterrado, isso aconteceu, juro, nos 3 primeiros dias do falecimento, né? Então, assim, aqueles 3 dias e meio, essa pessoa, ele simplesmente não teve sossego. Mas um outro caso que todo mundo conhece, né, que é o garoto propaganda da Expoflora, vamos chamar assim, sim. Ele faleceu em janeiro desse ano. Ele faleceu em janeiro, ele teve, primeiro, uma cerimônia de despedida só para os parentes. Mas você imagina, ele era de uma família de 11 irmãos, então 11 irmãos, com todos os sobrinhos e tal, fizeram lá uma cerimônia para ele, de despedida, todo mundo falando alguma coisa emocionante e tudo mais, para depois ele ir para o recinto da Expoflora. Quer dizer, o cemitério aqui de Holambra, não sei se vocês sabem, ele fica no meio do recinto da Expoflora. E então ele foi lá para esse cemitério e, na verdade, assim, a cidade inteira estava lá em peso, fora, sei lá, jornalista, não sei o que tem, porque ele era o garoto propaganda da Expoflora. Ainda fizeram uma cerimônia para ele, assim, de jogar chuva de pétalas, porque isso normalmente ele que coordenava a chuva de pétalas da Expoflora. Então fizeram uma chuva de pétalas para ele. Ele também teve esse um dia inteiro aí de cerimônia para ele. Com certeza ele não teve chance de gravar muita coisa, né? Só para a gente ter uma noção de que, poxa vida, né? Se eu conseguisse, eu já avisei meus filhos, né? Olha, vocês fazem o seguinte, vocês podem viajar para onde vocês quiserem. Os primeiros 3 dias vocês me deixam numa câmara frigorífica e depois vocês podem fazer a cerimônia que vocês quiserem fazer. Certinho. Mas, tanto que depois vai me cremar. Tá certinha você, viu? E já deixa também por escrito, viu, Eli, que faz bem, viu? Não, e uma coisa interessante aí, nós Sueli e eu já fomos em enterro, em cremação de pessoas que ficaram 3 dias e meio numa câmara frigorífica, depois de 3 dias e meio, aí sim partiu para a cremação. Olha, a pele fica linda, fica corada, fica bonita, não precisa nem fazer maquiagem. Entendeu? Então, essa é outra vantagem que eu vejo, porque o defunto, né, a gente como defunto, fica muito bonito. A gente fica bonito, corado, né, bota uma roupa bonita, no caso é botar um terno, com gravata e tal. Olha, sinceramente, esse nosso irmão que nós assistimos à cremação foi cremado, mas estava muito bonito, viu? Estava bem legal. Então, ou seja, demonstrando que uma câmara frigorífica ajuda, inclusive, na conservação do corpo. Não deixa aquele corpo pálido, sabe?
em frangalhos, nem nada. Deixa muito bonito. 3 dias e meio é muito bom para isso, além de tudo, viu? Vou fazer uma pergunta? Pois é. Alan? Uhum. Posso fazer uma pergunta? Aproveitando o tema, né? Então, por exemplo, né, a humanidade em si, né? Vamos falecer, né? A gente tem como esse comportamento, né? A gente aprende ou vê, né? Então, a humanidade comum, né? Toda essa etapa, né? Velório, né? Fazer embalsar o corpo, e aí apresentar lá, ficar 2, 3 dias de velório, aquela choradeira toda, e assim vai. Quem já foi em velório sabe como que é. Então aí vem a pergunta, né? A primeira delas é, bom, se é uma etapa tão importante, né, para a vida da pessoa que passou anos aqui para adquirir a experiência e gravar isso no espírito, no corpo etérico, né, no corpo vital, como ele explicou aí, para levar isso, para teoricamente utilizar como material para suas próximas vidas, não seria uma das escolhas a se fazer lá no panorama da vida, no terceiro céu, na vinda? Ou isso não é uma escolha, é uma situação, um ambiente que você precisa criar conforme você vai adquirindo experiência e vai, claro, emergindo em alguma das escolas, né? E eu fico nessa dúvida também, né? Porque, vamos pensar, os desavisados, né? Para eles o que eles estão fazendo é o que eles veem, né? O que a humanidade comum faz, né? E aí uma das ações, para quem, no caso, é estudante, né? É isso como a Ellie comentou, né? Já conversa com os familiares, põe numa cama frigorífica, né? E deixa ali por um período que a gente sabe que é o necessário para ocorrer essa gravação. Tá, então acho que é 2 etapas, eu não sei se é minha pergunta, né? Primeiro é se a gente escolhe isso ou não lá no panorama da vida, né? Lá no terceiro céu, quando a gente vai encarnar, né? Vai começar as etapas de construção dos corpos e assim chegar a encarnar aqui, né? A nascer, né? Como indivíduo. E a segunda é por que a gente não tem ou se a gente não tem essa escolha, né? Fico essa... Então, a pergunta é muito interessante. Para a gente responder ela, primeiro a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quando nós estamos lá no terceiro céu, nós estamos com a consciência plena, porque nós não estamos com nenhum corpo que nos impede ou nos polariza para isso, né? Então, nós estamos com os átomos sementes dos 3 corpos, o átomo semente da mente, e nós, egos humanos, com a nossa consciência plena do que, onde nós estamos, porque estamos ali e o que temos que fazer e parará, e um desejo assim maravilhoso e fantástico de resolver todas as pendengas que nós construímos nas nossas vidas passadas. Esse é o estado que cada um de nós, egos humanos, se apresenta lá no terceiro céu. E aí, quando chega o momento de renascer, né? Quando chega lá o momento em que uma teia do destino, ou várias teias do destino, que são os panoramas da vida, estão à disposição da gente, a gente vai escolher, dentre os panoramas da vida, a vida futura que os anjos de destino nos propõem, né? Considerando tudo aquilo que a gente já viu, a gente vai escolher a vida. A pergunta que eu faço para vocês, que está no conceito. Nesse panorama da vida, que ele é um panorama da vida que ele vai mostrar para cada um de nós lá a causa e o efeito. Quer dizer, aquilo que vai acontecer e a tendência do efeito que vai ser gerado, né? O que é mostrado para nós de fato? Mostrado tudo, desde a primeira fungada, a primeira inspirada, até o último suspiro? Ou como que aparece para a gente no panorama da vida? O que é mostrado? Aparece assim os fatos principais. Isso. Então é aquela história assim, por exemplo, você sabe que você vai ter que viajar daqui para Nova York. Você pode escolher se você vai, por exemplo, de ônibus daqui para São Paulo, para depois de São Paulo pegar o avião, e esse avião vai primeiro para Manaus, para depois ele ir para Flórida, para depois lá da Flórida ir para Nova York. Ou vocês, nesse panorama, eles mostram que, olha, em data
você vai de navio, se você vai de trem, se você vai de avião, isso é você que escolhe. Então, Entendeu? certo? Então, Isso mesmo, os os pontos fatos principais da sua vida, certo? Aqueles que são importantes, que você tem que prestar bastante atenção, e que normalmente é o que vai ditar os rumos da sua vida, porque depende daquilo que você escolher, a sua vida vai para um lado ou vai para o outro. Então, são os fatos principais. Dentre esses fatos principais, quais são aqueles, né, que vocês acham que é tipo assim, é principal para todos nós? Todos, para qualquer um, seja homem, seja mulher, qualquer um. Quais vocês acham que são os fatos principais, padrão, para todos nós? São aqueles que você, teoricamente, apaga uma dívida, né? Com algum ser aqui, alguma coisa que você fez. Você vai vir para cá para não só pagar a dívida, né? Mas também para adquirir experiência. Então, mas parte desse é para você cumprir aí com a evolução, né? Sim, mas tem dois que são padrões para qualquer um de nós. Quais são esses dois? É o nascimento e a morte. Exatamente. Né, dentro dos conjuntos de fatos principais que o Alan bem detalhou aí, tem dois que não tem como fugir. O primeiro fato principal é como vamos nascer, e o segundo, como nós vamos morrer. Não é? Então, que jeito que você vai nascer? Você vai nascer a cesárea, vai nascer parte natural, vai nascer embaixo d'água, vai nascer de cócoras, vai nascer com a sua mãe no meio da ida para o hospital, vai nascer dentro de um táxi, vai nascer num avião, vai nascer aonde? Como que você vai nascer? Isso é importantíssimo, né? Porque isso a própria ciência já demonstrou, né? Que dependendo de como a criança nasce, ele já leva alguns traumas, algumas características para a vida inteira, né? E aí depois, logicamente, como você vai morrer, né? Então, são duas partes principais, sendo que o como você vai nascer, a sua decisão, a capacidade sua de decisão é muito pequena, porque quando você vai nascer, o seu corpo denso está prestes a nascer, o seu corpo vital não nasceu ainda, o seu corpo também não nasceu, sua mente também não nasceu. Então, você é muito mais dependente dos irmãos e irmãs que estão à sua volta, né? Da mamãe, do papai e de todos os profissionais que estão à sua volta. Então, você depende ali 99,99% das pessoas que estão à sua volta, né? Ali já deveria começar a sua grande gratidão na vida. Agora, como você vai morrer e quando vai morrer, não. Isso depende de você, né? E lá no terceiro céu, você escolhe, no panorama da vida, tem a escolha de como você vai nascer e de como você vai morrer. Tem as tendências de como você vai morrer, como tem tendências de todos os fatos principais, né? Exceto do destino maduro. Mesmo assim, o destino maduro ainda tem as tendências, porque como a gente aprende na Fraternidade Rosa Cruz, o próprio destino maduro pode ser amortizado, né? Tem história aqui até do que não sei se foi o Fernando que contou ou a Regiane que contou lá do cara do trem lá, do cara do trem. Então você tem escolha, você sabe a escolha, certo? Aí você chega e fala assim, mas eu não sabia, eu passei a vida inteira, eu não sabia. Não é que você não sabia, é que você não foi procurar. Por que você não foi procurar? Não foi procurar por N motivos, porque me interessou, porque minha vida é muito dura, porque... Até você bota um monte de desculpas aí para dizer que você não sabia que você tinha que ficar 3 dias e meio, blá, 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 blá. Além do que, tem muita gente que fica 3 dias e meio, até 4, até 5 dias, né, sem enterrar, por vários motivos, né? Precisa ficar ali porque é o corpo presente para aparecer o cara que matou. Precisa ficar ali porque esse cara é indigente, então vai ficar à disposição na USP, na Unicamp, aí o cara fica lá, né, 5, 10, 15, 20 dias. O padrasto da Sueli, que trabalhou no ML da Unicamp, falava lá que tinha defunto lá que ficava 10, 15, 20 dias inteirinho. Ficava inteirinho lá, quando era indigente, né? Por quê? Porque ninguém pediu lá um braço, uma perna, uma cabeça para estudar lá, né, na faculdade de medicina. Então o cara ficava intacto. Então, ou seja, o cara teve todo o tempo do mundo, né, de transferir o panorama maravilhosamente bem, etc. Apesar de ter sido indigente, de ter morrido como indigente, né?
Então, você tem o tempo para você procurar saber. E outra coisa, né, nós sabemos também, né, que o exercício de retrospecção, ele não é um exercício da Fraternidade Rosa Cruz. Ele é um exercício que, desde a época lá antes de Pitágoras, já se fazia. A própria Igreja Católica, ela faz o retrospecção, só faz inverso, mas faz. E o objetivo desse exercício da Igreja Católica é o mesmo. É o mesmo da Rosa Cruz, arrependimento e reforma íntima. Entendeu? Então, não precisa falar, mas o cara não teve contato com a Fraternidade Rosa Cruz, portanto ele não conhecia a retrospecção, portanto ele se ferrou. Não é assim. Né? Existem outras maneiras do cara conseguir essa retrospecção de maneira que o tempo de 3 dias e meio reduz. Né? O Max Sendel fala que, dependendo dependendo de como você se porta e vive e faz a retrospecção, você consegue fazer esse panorama em segundos, em minutos, em segundos, entendeu? Então, quer dizer, outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, existem várias opções para você fazer durante a vida, para você chegar a isso e chegar a essa conclusão. Basta você pensar. O que acontece muitas vezes, você já deve ter ouvido falar isso, né? É que muitas pessoas, quando você vai falar de morte, o que elas falam, Celina? Não quero pensar nisso agora. Não quero pensar nisso agora. Tipo assim, vai querer pensar quando então? Você não quer pensar enquanto está vivo? Depois de morto não adianta pensar. Mas é a maneira como as pessoas falam. E se elas falam dessa maneira, são pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, eu não quero nem saber como eu vou morrer, nem o que vai acontecer, nem o que eu tenho que fazer para não ter esse risco de perder toda uma vida, né? E como a Ellie bem adiantou, correr o risco, é um risco quase que fato, né? De ter que morrer numa próxima vida como criança para poder aprender aquilo que não aprendeu aqui, aprender lá no primeiro e segundo céu, nas escolas que lá existem, né? Então, você fica naquela, livre-arbítrio, gente. Cada um escolhe do jeito que pode escolher, né? Tem muita gente que, olha, eu conheci gente que não entrou na Fraternidade Rosa Cruz, foi apenas um simpatizante, gostou tanto desse retrospecção, que fez esse retrospecção até morrer. Então, entendeu? Ou seja, ele gostou daquilo e falou, pô, esse negócio eu gostei. Não sei porquê, mas me deu aquele toque. Esse toque deu, gente, é a lembrança, a reminiscência muito forte lá do terceiro céu. Porque no terceiro céu, a gente, na nossa decisão, a gente sabe que tem que fazer, sabe que tem que fazer retrospecção, sabe o 3 dias e meio, sabe tudo isso. Tudo isso a gente sabe. E no panorama da vida é escolhido também desse jeito. Tipo assim, se eu tenho a tendência de morrer assassinado, então se eu faço o exercício de retrospecção, eu posso ser morrido. Por exemplo, Paulo foi morrido, cortou a cabeça dele, morto. Cortou a cabeça dele. João Batista cortou a cabeça dele. Você acha que esses irmãos e irmãs, e outros irmãos e irmãs, morreram à espada e tal, você acha que eles não faziam uma retrospecção e, portanto, eles podiam morrer à vontade? Porque o panorama da vida passou ali em segundos, né? Então, são lições a gente aprender. Viu, Alain? Então, o que a gente tem que fazer, gente, é sempre tentar falar para as pessoas sobre isso. Tentar alertar as pessoas sobre isso. Não através de medo, nada disso, mas tentar falar, olha, vê se não é uma coisa lógica. Tenta fazer, cara. Papapi, popopó. Agora, se a pessoa não quiser fazer, o que não pode fazer, né? Rezar, orar. É isso aí. Vamos continuar então, porque na verdade você está antecipando tudo que eu vou falar daqui a pouco. Desculpa, Eli, desculpa. É que eu quis responder ao Alan, desculpa. Não, de boa. Aqui, ó. Quando então o espírito deixa o corpo vital, o processo é muito parecido ao deixar o corpo denso, certo? Então, assim, as forças vitais de um átomo são levados para serem empregados como núcleo do corpo vital na futura encarnação. Então, é o átomo semente, né, do corpo vital. Então, quer dizer, desse modo, ao entrar no mundo do desejo, o ser humano ele leva o átomo semente dos corpos vital e denso, além do corpo do desejo e da mente, certo? Eu coloquei aqui o quadrinho só para identificar onde que é o mundo do desejo, né? Porque às vezes a gente vai falando, filosofando, e a gente fala assim, aonde que era mesmo? Onde que encaixa? É antes disso ou depois daquilo? Então tá aí, tá em vermelhinho aí, vocês conseguem enxergar
o mundo do desejo, então. E nós estamos entrando agora no mundo do Perfeito. desejo. Tá ótimo, perfeito. Tá? Aí eu coloquei uma fruta verde, né? Por quê? Porque, na verdade, assim... Clica aí. Não apareceu Clica aí, não, Eli. Eli. Agora. Isso, Agora beleza. apareceu bonito. Apareceu. Aham. Então, uma semente, ela se apega, ela se separa facilmente, né? Quando o fruto está maduro. Mas quando o fruto está verde, quando a polpa está verde, ele fica bem aderente. Então, assim, essa imagem que o Max Rendel coloca lá no capítulo, para você dizer assim, se a pessoa falecer jovem, se a pessoa falecer antes, né? Por um acidente, por alguma coisa assim, na verdade, ela se apega muito mais aqui à vida no mundo, né, físico, do que quando a pessoa já chegou na sua plenitude da velhice, certo? Então, assim, aqui eu queria trazer um exemplo também de coisa que aconteceu aqui em Olambra, que marcou muito, assim, a cidade, que era uma mãe de 9 filhos, 40 anos, uma pessoa muito querida na comunidade, ela era ativa na igreja, ela era ativa no clube de senhoras, ela era ativa, assim, nas atividades das crianças, ela tinha 9 filhos, era muito amada e tal, isso, aquilo, e de repente teve um AVC e faleceu. Alguns põem a culpa no médico, que foi erro médico, que foi não sei o quê, mas assim, esse deve ser um exemplo de um espírito. Você imagina, 9 filhos, o mais velho não tinha 18, a caçulinha tinha 5. Então, uma situação assim, eu imagino que essa alma deve ter tido muita dificuldade de, né, seguir o seu caminho, vamos dizer assim. Né? Só para a gente poder... Eu gosto de dar um exemplo mais real, mais concreto, mais presente, para a gente poder imaginar, né, sentir na nossa pele. Ô, Eli, não só ela ficou apegada, como a gente viu no conceito também, que quando fica mais difícil isso que você está explicando da fruta, quando está, né, mais aderente e quando não está, quando também uma pessoa que já está numa certa idade, doente, sofrendo, e às vezes num hospital, ou numa cama, ou numa cadeira de rodas, assim, ele tem esse desejo já de desencarnar. Eu já vi pessoas que queriam, inclusive a minha mãe, que queriam desencarnar exatamente porque o cansaço, a dor, o sofrimento fazia isso, como da mesma forma como você falou, uma pessoa nova com filhos ou uma pessoa bem saudável e que de repente por uma morte, por sei lá qual motivo, realmente para ela se desligar daqui é muito mais difícil, não tenha dúvida, né? Mas aí a gente volta lá na ampulheta. Sim, né? sim. A ampulheta, por exemplo, sua mãe, ou essa pessoa idosa que está ali no corpo. Eu tenho a minha avó, eu lembro que minha avó, ela faleceu com 92 anos, estava super lúcida, mas eu lembro, assim, muito claramente que os últimos, sei lá, 10 anos, ela falava assim, esse é o último vestido que eu vou comprar, porque eu não preciso mais. Uhum. Sabe assim? Sim. E aí você fala assim, nossa, mas por que você está nessa idade já falando em morrer? E ela ainda viveu 10 anos. Então, assim, ela deve ter escolhido isso lá no terceiro céu, de viver tantos anos, né? E não sei, ter a sensação de que eu não sei o que daí uma pessoa ainda... Porque dava a impressão que ela não fazia mais nada, assim, ficava sentada na varanda, olhando o trânsito passar, ela já não conseguia mais bordar, não conseguia mais pintar, mas estava super consciente. E essas pessoas que ficam com Alzheimer, ou que ficam... Poxa, por que escolheram isso, né, lá no terceiro céu? Mas é uma escolha, é a ampulheta. Sim, né? sim. Uhum. O pior é isso aqui, ó, que está escrito agora embaixo, que é o suicida. Que ele põe fim à sua própria vida, mas depois ele vai se encontrar numa situação assim, muito lastimável, né? Uhum. Porque ele vai estar assim, vai ter uma sensação horrível de vazio. Né? Você imagina alguém que cometeu suicídio e que daí ele vai continuar aqui, no seu corpo vital,
presenciando tudo, mas não podendo participar de mais nada e tendo a sensação de que seu corpo está vazio, porque ele não consegue mais falar com ninguém, ele não consegue mais tocar ninguém, mas ele não vai para o terceiro céu enquanto não terminar esse prazo da sua ampulheta. Isso, exatamente. Né? Uhum. E é isso mesmo. Então, a existência no mundo do desejo, ele deve ser forçosamente purgadora, certo? Nós temos que purificar os desejos constrangedores, né? Então, assim, aqui tem o exemplo do tio Patinhas. Vocês já estão vendo o tio Patinhas? Sim, já. Uhum. O amor ao dinheiro. Né? Eu não achei nenhuma outra foto de um avarento que fosse mais assim do que o tio Patinhas ali abraçando sua moedinha número 1, né? Porque a gente conhece ele desde a infância, né? Sim, então, assim, sim. lógico que ele é uma pessoa que remete à nossa infância e tudo mais, não parece aquele avarento que é, né, sofina ou sei lá, mas ainda assim, você imagina aquela pessoa que é muito apegada aos bens materiais, não precisa ser só o dinheiro. Sabe, aquela pessoa que é apegada à sua casa, ou que é apegada aos seus móveis, ou que não consegue dar embora nada, porque, não, imagina, esse prato aqui eu ganhei da minha avó, então ele tem que ficar aqui, eu não consigo abrir mão e ficar lá no armário pegando poeira. Né, ele é apegado às coisas materiais. Então, ou um outro exemplo, né? O nosso querido alcoólatra. Eu falo, por que eu falo querido alcoólatra? Porque, na verdade, antes de entrar no Rosa Cruzes, eu fui quase alcoólatra, né? Ou sei lá, eu estava beirando. Por quê? Porque eu entrava assim, na casa da minha mãe, eu pegava um gole de água, eu colocava um pinguinho de pinga dentro, coisa assim, para ninguém perceber que eu estava tomando pinga, entendeu? Eu tinha que tomar um golinho, pelo menos um golinho por dia. Se eu não passasse um dia sem tomar um golinho de alguma coisa, imagina, eu comprava aquele suco Del Valle, que eu punha, então, para as crianças beberem, e eu colocava pinga no meu, porque eu achava muito doce. Então, gente, o alcoólatra, eu estudando Rosa Cruzes, de repente eu percebi que aqui, encarnado, é muito mais fácil, por mais que não pareça, você deixar um vício do que lá, quando você estiver purgando. Por quê? Porque lá você vai estar só no seu corpo de desejos. Aqui você ainda tem um corpo denso e um corpo vital para te ajudarem a resistir ao corpo de desejos. Né? Você imagina que lá o corpo de desejos, o seu corpo físico nem não quer beber. Imagina, vai se estragar. Né? Agora, o seu corpo de desejos, ele quer sentir essa sensação de embriaguez. Ou não estou falando de álcool, mas eu também estou falando de sei lá, dos drogados ou coisa assim, dos vícios da vida, né? Então, com certeza, é muito melhor fazer o exercício de retrospecção e, de repente, conseguir largar um vício do cigarro, Tem, né, um fato lá da história que o Max Lindo conheceu alguém, um dos que ele foi lá no templo, e ele conheceu essa pessoa lá no templo, e depois ele encontrou fisicamente com esse senhor. E ele começou a conversar com esse senhor, e ele simplesmente tinha certeza absoluta, porque esse senhor tinha falado para ele lá no templo, e ele era um nível mais alto do que o Max Lindo na época, e ele tinha falado, não, com certeza eu lembro tudo. Então, quando eles se encontraram fisicamente, o Max Lindo comentou com ele, né, assim, nossa, porque tal coisa aconteceu, aí o cara olhou para ele assim, espantado, então ele não se lembrava de nada, e ele teve que contar o que aconteceu. Então esse senhor pediu para ele, por favor, pesquise, por que eu não consigo lembrar disso? E aí, então, depois, o Max Lindo, então, pesquisou e deu um retorno para ele e falou assim, olha, na verdade, é porque você tem um vício. Ele era médico, e esse médico, ele tomava morfina. Ele acabou se viciando em morfina. Essa história eu li lá no livro do Herr Westenberg, que ele conta as histórias da fraternidade e tudo mais. Então, aí,
esse senhor, ele tentou largar a morfina, mas ele realmente não conseguiu. Então, nessa vida, ele não ia conseguir ser um auxiliar invisível consciente, porque nessa vida, e talvez nem na próxima ou nas próximas, né, por causa desse vício. Então, assim, não é porque a gente é elevado que, de repente, a gente não tem mais vícios, né? E esses vícios, eles são purgados, então, ali no purgatório. Certo? Alguém quer complementar alguma coisa? Estou falando besteira? Ellen, que interessante. Eu nunca tinha tido essa percepção de, por exemplo, dessa situação que você acabou de citar, né, dele ter conseguido alcançar um elevado grau e por conta de um vício, por conta de um desejo ali, descontrolado, ele não conseguia avançar em passos largos na evolução dele. Nossa, o quão é perigoso o vício num contexto geral, né? Mas eu não tinha essa percepção. Olha, obrigado, viu? Muito legal. A gente vai estudando e aprendendo um monte de coisa, né? Sim, muito bacana. Então, assim, tal como acontece aqui no mundo terrestre, lá no mundo do desejo, eles também, todos os desejos, eles morrem por falta de oportunidade de satisfazê-los. Então, quer dizer, esse sofina, esse cara que é materialista e que é muito apegado às coisas materiais, de repente ele vai perceber que não vai adiantar ele tentar entrar na frente do cofre para ninguém pegar as coisas dele. Ele vai perceber, ele vai viver, ele vai perceber que as coisas materiais não são importantes. E a mesma coisa com esse bêbado, esse viciado, ele vai perceber que se ele entrar num tonel de bebida como espírito, como corpo, né, com o corpo de desejos, ele não vai ter a mesma satisfação do que no próprio corpo. Ele vai perceber que, então, por falta de oportunidade de satisfazer esses desejos, eles acabam, então, morrendo, né, purgando, saindo. Então, agora aqui, o ser humano, o que ele semear, isso ele também colherá. Então, é uma lei, né, que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, é aquilo, sabe? Para você, por exemplo, purgar para um avarento, não vai fazer diferença nenhuma se ele ver lá um tonel de bebida na frente dele. Né? Isso não vai modificar em nada para ele. Entendeu? Agora, para um alcoólatra, não vai fazer diferença nenhuma você colocar lá o Ferrari, colocar o iate, colocar, né, dinheiro e tal, isso aqui, porque para ele não interessa isso. Quer dizer, cada um vai purgar aquilo que ele, né, precisa purgar. Cada um vai viver aquilo que ele semeou, né? A gente vive todas as tristezas e sofrimentos que nós causamos aos outros durante esse período. E aí, dessa forma, a gente aprende, né? O que é magoar. E você imagina que a gente lá vai viver muito mais intensamente, porque lá não tem o sono, né? Para você dormir à noite e tal, isso, aquilo. Você vai viver intensamente o tempo todo, né? Aquela energia, vamos dizer assim. Então, quer dizer que não existe nenhuma deidade vingativa. Não é assim, que o Deus vai né, vai se vingar de você porque você fez tal coisa. Não, é você mesmo que fez isso. Certo? Nós purgamos aquilo que nós próprios fizemos. Certinho. E assim, da intensidade do nosso desejo depende o tempo e o sofrimento necessário para expurgar. Então é aquilo, você tem que ver, sabe, o quanto aquilo é importante para você. Então, assim, eu lembro uma vez que, por exemplo, o Carlos comentou numa das nossas reuniões, né, Carlos, que você falou assim, você não pode se apegar a nada e nem ninguém. Porque não é por causa do seu marido, da esposa, do filho, do neto, da mãe, da avó, ou quem quer que seja, ou então ser apegado. Poxa, esse livro é meu, se alguém mexer nesse livro, eu vou ter um treco.
a gente tem que aprender nessa vida a desapegar, né? Por mais que seja seu filho, tudo bem, olha, ele nasceu, cresceu, eu dei tudo que eu precisava dar para eles, a minha caçulinha tem 24 anos, gente, eu cumpri a minha parte, sabe? A partir de agora, ela fez as escolhas dela, os meus filhos fazem as escolhas deles, no máximo, eles podem vir para mim e pedir conselho. Né? Eu não vou dizer se pode, se não pode, se é certo, se é errado, eu posso dar um conselho, mas são eles que vão ter que trilhar o próprio caminho. Né? Então é assim que a gente tem que tentar viver, né? Desapegar das coisas da vida. Ellen, Oi? Uma coisa também que a gente pode falar, né, é o tempo que você fica no purgatório. E é 1/3 da sua vida terrestre. É isso, né? É 1/3 da vida terrestre, mas, de novo, né, aquilo que está escrito aqui embaixo, a intensidade, e na verdade eu acho que até o próprio tempo, porque se você fizer o seu exercício de retrospecção, Angela, eu acredito que daí você diminui esse tempo. Com certeza, mas um espírito comum, né? Normalmente, se uma pessoa viver 50 anos aqui na Terra, então seria uns 16 anos lá no purgatório. Né? Esse é o tempo normal, que você vai viver, então, sofrendo, né? E a retrospecção, você pode até pular o purgatório. Isso. Então, aqui, tem a lei da causa e efeito, né? Que regula todas as coisas nos 3 mundos e em cada reino da natureza. Então, tanto físico, moral e mental. Então, a gente tem essa lei da causa e efeito. Né? Então, assim, sempre tudo tem. E a gente não pode esquecer da nossa epigênese, né? Existem, então, as causas e efeitos, mas nós podemos começar algo novo. Sempre podemos, né? E aí nós temos a lei da consequência. Então, quer dizer, eu posso começar algo novo, mas começando esse algo novo, eu tenho que saber que vai ter consequências. Né? Meu filho, por exemplo, agora faz 1 mês que ele casou, então pronto, essa escolha de casar, de assumir uma vida de casados, tem as suas consequências. Né? Não adianta mais ele vir para mim e falar assim, mãe, eu não tenho dinheiro para encher o tanque. Eu vou dizer, sinto muito, meu filho vai trabalhar, né? Ou algo parecido, né? Lógico que não aconteceu, mas eu estou só mostrando como exemplo. Simplesmente tem as suas consequências, você vai assumir agora, né, as suas coisas. Então, no mundo do desejo, ele age purificando e purgando o ser humano dos seus desejos inferiores, né? Nós estamos aqui falando do purgatório. Então, no purgatório, nós só vamos ver aquilo que a gente fez de mal para os outros. Né? As coisas boas nós vamos ver lá no primeiro céu. Mas aqui, agora, nós estamos focando no purgatório. Certo? Então, nós vamos sofrer, né, as consequências tal, para ter esse propósito de purgar. E outra coisa que existe lá no mundo do desejo é que, na verdade, não existe distância. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que, de repente, uma parte da vida viveu lá na Europa, outra parte da vida viveu aqui no Brasil, e, de repente, a terceira parte da vida, eu estou citando a Julinha, mas tá lá no Canadá. Então, vamos supor que ela não faça introspecção, etc. e tal, vai para o purgatório. E, de repente, ela ofendeu alguém lá na França, ela ofendeu alguém aqui no Brasil, ofendeu alguém lá no Canadá. Então, uma dessa, ela vai ter a sensação de que o corpo vital dela, o corpo de desejo dela vai crescer imensamente, porque ela vai, ao mesmo tempo, viver, purgar as coisas que ela fez de mal na França, as coisas que ela fez de mal aqui no Brasil, as coisas que ela fez de mal lá no Canadá, entendeu? Ao mesmo tempo, então você tem a sensação de que não existe distância, né? Em vez de citar a Julinha, eu posso citar eu mesma, né? Vivi um tempo lá na Holanda, vivi um tempo aqui no Brasil, então quer dizer, a mesma coisa, a mesma sensação, né? De que de repente, se eu tiver alguma coisa para purgar daquele período lá, então eu vou ter a sensação de que, nossa, eu estou vendo a minha prima lá da Holanda na minha frente e ao mesmo tempo estou
vendo a minha prima aqui do Brasil. Então, são situações que a gente percebe lá no mundo do desejo não existe, né? Isso, essa distância. Viu, Eli? Por isso que a gente volta e meia, a gente fala nas nossas reuniões que você tendo um problema aqui, resolva aqui. Não adianta você mudar de cidade, de estado, de país, porque aquele problema está cravado, ele continua, né? Não adianta você mudar, porque não vai mudar o problema, você só vai mudar de lugar. Por isso que você falou de tais lugares, tanto você como outras pessoas, tal. Né? Exatamente, certinho. Isso é muito comum em pessoas que trocam muito de emprego, né? Às vezes a pessoa pula de galho em galho na expectativa de que as coisas vão melhorar. Não que não melhore, não é isso. Mas se você tem um problema, pode observar, ainda que ele demore tempo, a prova vai voltar em outro lugar, ponto. É bem assim, né? Isso, e daí não é só emprego, às vezes é casamento. Existem essas pessoas que pulam de um marido para outro, ou sei lá, passam de vários casamentos e na verdade, né, o problema não está no casamento ou na pessoa com quem você casou. Tá na parte espiritual também, né, Ellen? A gente falou na reunião passada, né? Às vezes você fica pulando porque você quer buscar algumas respostas e não vai resolver, né? Com certeza. Você acha que, porque agora, né, tem um dos textos que a gente que vai publicar semana que vem, que a gente estava corrigindo, que, por exemplo, diz assim, você pula de galho em galho, vamos dizer assim, e tal, e chega no Rosa Cruz e fala assim, não, eu quero ir direto pro provacionista, entendeu? Porque agora eu já estudei tudo nas outras, né, eu já sei tudo, eu já posso ir direto pro provacionista. Ou então, não, eu quero começar direto com o ensino superior de astrologia, porque o básico eu já conheço. Né? Isso a gente sabe que não dá para fazer, né? Então é realmente isso. A gente tem que ir acertando, né, pontos. Isso é muito interessante porque é um olhar externo, né? Que ao invés de olhar para o problema, que no caso aí na exemplificação estaria em nós, né? Dentro de nós, vai trocando, vai pulando de galho em galho na expectativa de encontrar uma coisa que está dentro do próprio indivíduo, mas ali a falta às vezes de coragem, de percepção, de olhar, não permite. E aí aquela velha frase, né? Para onde eu for, lá estarei. Então o problema não vai mudar. Isso aí. Isso mesmo. E aí, então, a frase muito importante, que é as experiências, elas não são esquecidas, elas são esquecidas nas vidas futuras, mas o sentimento subsistirá. Então, às vezes, você tem aquele déjà vu, né, ou aquela situação que você passou e que, sei lá, eu imagino que numa próxima vida, a hora que alguém me oferecer uma taça de álcool, né, porque com certeza na próxima vida serei tentada, né, e aí que eu daí vou ter aquele déjà vu e falar assim, não tô afim, eu acho que já vi esse filme antes, eu sei onde vai dar. Né? Então, sei lá, é isso. A sensação vai permanecer nessa vida. Se você tem alguma coisa que você fala assim, não quero isso pra mim, do mesmo jeito que, sei lá, não matarás, né? Nenhum de nós aqui tem vontade de matar alguém. Por quê? Porque a gente já, numa vida passada, numa das nossas experiências, né, a gente já aprendeu que não, isso não vai trazer benefício, né? Então, a missão do purgatório é erradicar os hábitos prejudiciais. Clica aí, Eli, por favor. Apareceu? O próximo. Isso, sim. Então, quer dizer, a missão do purgatório é erradicar, né, os hábitos prejudiciais. Então, é assim, tornando impossível a sua gratificação. Então, isso já estava escrito lá na hora que a gente viu, né? Eu vi nesse texto aqui que, sabe, Maxindo, ele repete com outras palavras, mas ele vai repetindo, ele vai aprofundando um pouco, aquilo de espiral dentro de espiral, né? O conhecimento, e a gente percebe que é para o nosso corpo vital, né? A repetição é que vai fazer com que a gente assimile, né? Então, é bem isso. Vai se tornar impossível
partir da reta ação, porque a gente não consegue mais gratificar aquilo, nós estamos purgando alguma coisa, e aí com isso a gente então consegue a reta ação. E a tendência a repetir o mal nas vidas futuras, ela subsiste. Nós vamos passar essa tentação, né? Mas devemos aprender a agir com retidão. Então, conscientemente e por vontade própria. Isso significa o quê? Que, de repente, você pode até, sei lá, tropeçar, cair ou coisa assim numa próxima vida, mas provavelmente a tentação vai ser maior do que nessa, né? E se você deixou de ter algum vício, alguma coisa, na próxima você com certeza será tentado àquilo para ter certeza que você aprendeu. Porque aqui no mundo físico que nós temos as nossas experiências, é aqui que a gente aprende. A gente assimila lá, mas a gente aprende aqui, né? Aqui que é a escola de aprendizado aqui nosso. Então, como Cristo disse, né, nós devemos amar até os nossos inimigos, porque nós vamos aprender um momento, nós vamos aprender simplesmente a fazer o bem, não interessa quem, né, vamos conseguir viver dessa forma. Oxalá seja nessa vida ainda. E aí, esse exercício, né, essa purgação, então, agora é meio que uma introdução para dizer que isso é super bom para nós, porque daí nós podemos antecipar, né, através do exercício de retrospecção. Então, assim, sabendo agora, através dessa escola, que funciona assim lá no purgatório, então nós podemos simplesmente antecipar esse purgatório, né, pelo exercício de retrospecção. Vocês conseguem enxergar essa frase? Muitos progressos normalmente reservados, é esse? Isso. Sim. Uhum. Então, lê para mim aí, Sueli. Muitos progressos normalmente reservados para vidas futuras serão conseguidos pelo ser humano que aproveita uma oportunidade sem hesitação, julgando-se a si mesmo e eliminando os vícios pela reforma do seu caráter. Essa prática é enfaticamente recomendada. É talvez o ensinamento mais importante dessa obra. Excelente, hein? Muito bonito. Uhum. Então, como o Carlos falou, né, que é o exercício de retrospecção e que, na verdade, não foi inventado por Max Rendel, que simplesmente lá na época de Pitágoras ele já ensinava isso, né, e interessante porque hoje eu estava lendo lá do livro do Max Rendel, o Adendo 8, lá que compara Max Rendel com Rudolf Steiner, né, e que daí o Rudolf fala que ele copiou, e que daí, então, lá está escrito que realmente isso aí já era da época de Pitágoras. Pitágoras já falava para pensar sobre isso. E então, que é exatamente isso, que a Igreja Católica, que Pitágoras, etc. e tal, falavam para fazer conforme o dia, né? Pensar nas coisas do dia em ordem sequencial. E que a diferença é que Max Rendel ele coloca isso como em retrospecto, né? Então, a gente pensar primeiro nas coisas que a gente fez à noite, para primeiro a gente ver a consequência, para depois a gente ver a causa. Então, a gente vê o que a gente fez para o outro, para depois a gente perceber, nossa, foi ali que eu pisei na bola, né? Então, é um exercício, assim, realmente, essa frase, assim, o ensinamento mais importante dessa obra, eu achei fantástico que eu podia falar isso na reunião. Só para complementar, Eli, a diferença é grande no seguinte sentido. Quem orientou o Max Rendel a colocar esse exercício, como tudo, né, que está no conceito Rosa Cruz do Cosmos, foi o irmão maior. Então, o irmão maior é que orientou o Max Rendel e, obviamente, ditou para ele, né, lembra disso, né, ditou. Essa obra aqui, ela é ditada pelo irmão maior. Ela não é psicografada, né, é ditada mesmo, tá? Ditada. Mas a diferença gritante é a eficácia do exercício. Ao fazer o contrário, efeito primeiro e causa depois,
ele simplesmente atingiu a máxima eficácia de um exercício de retrospecção, entendeu? Então, o jeito que é feito por outras escolas e pela religião, ela realmente tem seu valor, mas não alcançará jamais a eficácia de uma retrospecção. Por quê? Porque é feita, né, da sequência, efeito causa, efeito causa, efeito causa, entendeu? Essa é a grande... Por isso que o Max Sendel, com toda a sua maestria, ele consegue colocar isso. É talvez o ensinamento mais importante dessa obra. Em outro ponto do conceito, e do Cristianismo Rosa Cruz também, ele fala mais do que isso. Ele fala assim, olha, se vocês jogarem todos os livros, toda a literatura Rosa Cruz fora, destrói tudo, não interessa nada, ficar só com o exercício de introspecção, o objetivo da Fraternidade Rosa Cruz, aqui na região química do mundo físico, é alcançado. Então vocês veem quão assim, fantástico é esse exercício de retrospecção, né? Um exercício muito simples, e por ser tão simples, mas tão simples, muitos não fazem. Inclusive estudantes Rosa Cruz não fazem. Por ser simples. Talvez se fosse mais difícil, se tivesse que ir em Campos do Jordão, ou talvez no Himalaia, ou talvez na pirâmide do Egito, ou talvez não sei aonde, talvez faria, entendeu? Ou usando roupa branca, tal, faria. Agora, como é muito simples, né? É simples demais, né? Então as pessoas não fazem. E diante de uma frase maravilhosa que foi lida, né, agora, que eu achei fantástico, entendeu? Deixa eu só fazer uma recapitulação. Quando você passa o inverso, é efeito, causa, é isso, né? Você vê primeiro o efeito e aí você encontra a causa que gerou aquele efeito, é isso, né? Exato. Tá. A causa que você acha, tá? E o efeito que você acha. Até porque a gente já comentou em algumas reuniões, à medida que você vai evoluindo espiritualmente, algumas coisas que a gente jurava de pé junto que era verdade, a gente vê que não era verdade, né? Ou pelo menos não era verdade como a gente acreditava, né? Faz parte, é um processo de aprendizado. Sem dúvida. É só lembrando, igual o Carlos falou, desse exercício ser muito fácil e muita gente não fazer, é porque eu lembro que em várias reuniões ele fala, enfatiza isso, lá em São Paulo também ele está sempre enfatizando que não é um exercício de memória, então você tem que pegar os fatos principais, senão você não dorme, né? Você não faz o exercício e nem dorme, nem vai trabalhar do outro lado durante a noite, né? Porque você vai ficar ali apegado em coisas minúsculas e coisa que não tinha nem necessidade, né? E as coisas mais importantes, se você fizer naquele dia essa retrospecção muito bem feita, os pontos principais, não vai ter aquilo igual nós sempre falamos, espirais dentro de espirais, isso daí não vai voltar para você ter que purgar depois, né? Então, talvez por ser isso um exercício fácil, é que ninguém faz, é porque se apega a muitos pontos e pontos e pontos, quando vê, já dormiu faz tempo porque não conseguiu pegar os pontos principais daquele seu dia, né? E jogar na retrospecção rapidinho. E conforme você vai evoluindo, essa retrospecção, esse também vai ficando mais sutil, né? As coisas que você começa a observar, né? No começo é porque, eu xinguei fulano. De repente chega uma hora que, entre aspas, você não está mais xingando ninguém. Você já está conseguindo passar o dia inteiro sem, né? Perder o seu temperamento, sei lá. Mas aí, de repente, você começa a perceber coisas mais sutis, né? Na sua retrospecção. Pelo menos isso é o meu caso. E às vezes as pessoas acham que você tem que ter um dia muito cheio e muito atarefado, e muito, né, cheio de frufru, muita coisa para fazer, e de repente está nas coisas mais simples, né, que você passa, porque se você vai botando em prática os ensinamentos, rapidinho você já faz, não só a retrospecção, mas eu digo, igual o Carlos falou, coisas que você julgava antes, a Regiane falou importantes, hoje você já não julga, então já passou, né? Igual essa frase que a Ellie colocou sobre o Cristo, que sugere que devemos amar os nossos inimigos, isso aí, qualquer pessoa que você falar vai achar, mas é muito fácil falar, né? Da boca para fora é muito fácil.
Mas para a gente, estudante, que já está há um bom tempo, e teoria e prática, e querendo realmente botar em prática os ensinamentos, não é difícil. Tem hora que ninguém é perfeito, pode ser que você caia, mas você tem isso já como meta, não é amar só quem é bonitinho, quem é da família, quem é não sei o quê. O importante é você realmente, na prática, já ir eliminando as coisas ruins e aí fica mais fácil amar o seu inimigo. Patrícia, quer falar? Outra pessoa também, olha lá. Então, eu queria Ciane também. Uma vez, né, o Carlos comentou isso, não sei se eu entendi bem, mas eu gostaria de repetir para ver se eu entendi. É válido também, por exemplo, o exemplo que foi dado aí, eu vendo alguém e aí, sei lá, 15 minutos depois já me dá uma coisa, eu sinto que eu fiz aquilo, fico elaborando dentro de mim, me arrependo. Isso é válido no momento ou necessariamente precisa ser feito uma retrospecção novamente? Você pode até fazer, e é bom se você fazer, para você nos encadear um processo destrutivo e um processo pior do que está. Então, no momento é válido, mas isso não dá efeito se não fizer na retrospecção. Porque vocês lembram que na retrospecção, a condição de concentrização dos nossos corpos é diferente do que quando nós estamos de vigília, né? Entendeu? Então, por isso que dá o efeito lá. Mas durante o dia, lógico, se fizer uma besteira e cair a ficha na hora, é dever nosso se arrepender e procurar se reformar ali na hora. Mas não esquecer de fazer isso na retrospecção. Tá? Novamente, na verdade, aí passa esse filminho novamente na retrospecção. Exatamente. Isso. Quem mais quer perguntar? Quer falar? Pegando o exemplo que o Carlos falou, um exemplo. Foi lá, botou o pé na jaca. Opa, já se arrependeu na hora, reformulou, tomou uma ação para consertar pelo menos aqui parte a ação que teve. Chegou de noite, a hora que fez a retrospecção, poxa, aqui não fui tão bem, mas puxa, automaticamente já fui aqui, consegui reverter, essa ação foi a melhor, porque olha, ambas as partes, por exemplo, saíram ganha, e aí você também já entra na retrospecção do reforço positivo também, que é das coisas que você também fez de bom, né? Exatamente. Você transforma, eu lembrando, muito pouco colocado, Fernando, porque você transforma o negócio de purgatório para primeiro céu, né? Exatamente. A gente não pode só focar, né, Carlos? Né? Tipo, jaca, pé na jaca só pisada de bola. Também é importante ter a percepção das pequenas e grandes atitudes que nós temos aí durante o dia e reforçar isso na retrospecção. Exato. Não é só o pisar na jaca, mas também o comer a jaca. O comer a jaca é primeiro céu. Saborear também. Né? Exato. Pô, saborear a jaca. Melhor do que botar o pé na jaca. A Elciane quer falar. Pode falar, gente. Assim, tá me ouvindo? Opa, pode falar. Tô ouvindo. Assim, a pessoa que está em coma, ela, por exemplo, a pessoa que fica em coma muitos anos sem uso de aparelho, por exemplo, ela chega a fazer retrospecção, vamos supor assim, ela está no destino dela que ela vai morrer depois desse coma. Ela chega a fazer retrospecção para morrer depois que faz, ou ela não faz porque não tem a consciência em si para se recapitular, ou só faz retrospecção quando estiver próximo de morrer, por exemplo. Onde ela fica? Aí tá a grande vantagem. A grande vantagem de um estudante Rosa Cruz trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Aí tá a grande vantagem de você alcançar, no mínimo, o grau de probacionista. Porque quando você é probacionista, a chance enorme desses momentos críticos na sua vida, porque nós estamos falando de coma, mas podíamos estar falando também de uma doença muito grave, que faz você ficar na cama, né, doendo, com dores e não sei o que. Se você é probacionista, se você é um probacionista com P maiúsculo, sempre falo isso, né? Com P maiúsculo, você já conseguiu sublimar essas coisas e não perder esse tempo precioso de aprendizagem, né? Porque a gente sabe, como diz uma frase muito popular, né? Muitas pessoas só lembram de Deus quando estão deitados numa cama de hospital ou num leito de sofrimento, né? O avião tá caindo.
Exatamente, pior ainda. Mas, entendeu? Então, agora, se você é um estudante preliminar, um estudante regular ou até um simpatizante, eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas a probabilidade de acontecer é muito menor. Porque quando você é probacionista, a ligação que você tem com o irmão maior é muito maior do que quando você é estudante regular, muito maior do que o estudante preliminar, e logicamente como simpatizante não existe essa ligação, entendeu? E a gente sabe que por que existe, né? Quem é estudante regular, quem é probacionista, quem é discípulo, sabe por que existe, né? Entendeu? Então, se tem uma das vantagens de você, que você possa dizer assim, mas por que eu tenho que ficar aí trilhando o caminho? Por que eu tenho que me esforçar para ser estudante preliminar, depois regular, depois probacionista, depois discípulo? Está aí o exemplo, a colocação da Elciane, que dá, eu acho que dá um belo estímulo para a gente, né? Saber que a gente está em coma, e mesmo em coma nós estamos evoluindo, estamos fazendo a retrospecção, estamos galgando a evolução, mesmo estando numa situação extremamente complicada ao nível de consciência de vigília, como bem colocado pela Luciana. Né? Eu tenho mais 2 perguntas, se der tempo. Então vamos, gente, porque está quase na hora do ritual. Vamos lá. Legal. Vamos? Eu posso perguntar? Sim. Assim, cadê a pergunta? Uma coisa assim que eu me questionei assim, a pessoa que comete um erro, seja o mais grave, ela se arrepende. E eu vi uma pessoa falando assim que pode até pular o purgatório. Mas mesmo assim, ela pularia o purgatório ou ela passa a reviver tudo de novo lá, mediante o arrependimento aqui? Tem uma continuação disso? E a consequência com a outra pessoa? Mas só o arrependimento não adianta, é o que nós falamos agora há pouco, né? E a Eli colocou também. Tem o purgatório e realmente você vai passar por isso. Você pode, igual a Patrícia falou, você pode arrepender na hora e pode também fazer a sua retrospecção. Dependendo, vai purgar, mas normalmente você passa no purgatório. Mas o Max Engel fala, viu? O Max Engel fala que, por exemplo, o pior bandido, se ele começar a realmente fazer retrospecção e reforma íntima, ele consegue, em ter um prazo de meio ano, por exemplo, de repente chegar a um nível de não precisar passar no purgatório. É isso que está escrito num dos livros de Max Engel, não sei se não, mas é isso mesmo, é arrependimento e reforma íntima. Tempo, né, no purgatório. Quando você faz a retrospecção aqui, você abrevia o tempo do purgatório lá, porque você viveu o purgatório aqui em vida, é isso, né? Isso. E o mais legal é que você não sabe quanto tempo isso reduziu. Só quando você chegar lá que você vai ver sua carteirinha. Daí arrependimento e reforma íntima, igual a Eli falou, só o arrependimento não resolve, não livra você do purgatório, né? Só para dar um exemplo aí de vida bem, que teve essa situação, aí vocês me corrijam, foi Paulo. E antes de Paulo, foi Saulo. Isso. Sim, sim. Esse é um exemplo assim vivo, tá certo que é um exemplo para nós, perto de nós, né? Quem foi Paulo, né? Mas na mesma vida o que ele se transformou, né? Exatamente, ó. Daí o que a Eli falou de amar os nossos inimigos fica fichinha, né? Acho que tem um ponto importante nisso, que é assim, né? O fato de eu me arrepender não faz com que eu não vá ter a dívida futura, né? Isso. Eu apago do meu átomo semente, eu faço o purgatório aqui, apago, mas se eu causei danos a outro, lei de causa e consequência, eu vou ter dívidas futuras. Ponto. Sim. Uhum. Os anjos do destino vão cuidar disso. Sim. A outra pergunta eu faço no grupo. Isso, por favor. Bom, vamos lá, 18h36, vamos lá. A pergunta? Assim, todas as pessoas chegam até o terceiro céu para recapitular a próxima vida, programar, ou as pessoas podem nascer antes de chegar no terceiro céu? Todas vão até o terceiro céu? Todo mundo. Uhum. Todas. Com certeza. Não nasce antes,
Você Não. está no mundo do desejo, daí já nasce. Não. Sim, você tem que estar no primeiro, segundo, terceiro céu, porque cada um tem. Nós vamos estudar depois a região limítrofe a semana que vem, depois primeiro céu, segundo e terceiro. Aí você vai ver a importância que tem o terceiro para você escolher realmente o panorama que é mostrado para você das próximas vidas, né? Da próxima vida que você vai renascer. Ah, tá. É no terceiro céu que você vê. Hã? É que eu cheguei a pensar assim, se todos vão até o Sim, terceiro céu. sim, com certeza. E lá é que você vai escolher o panorama lá, né? Que vai ser mostrado para cada um de nós, né? E aí, depois os anjos do destino vão lá fazer a sua teia direitinha, bonitinha, para poder acertar todo mundo aqui embaixo, né? Ah, tá bom. Obrigada. Não. Bom, então, só recapitulando, hoje, dia 15 de novembro de 2020, nós então falamos sobre a morte e purgatório. Espero que você, né, a atenção de todos vocês, e agora vamos finalizar então com a oração Rosa Cruz. Perfeito. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em uma perfeita... Em harmonia. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. Assim seja.